Oi para todos, todas. Eu tenho aqui comigo uma convidada mais que especial, Ana Cláudia Quintana Arantes, que dá o prazer, né, de estar aqui no meio da correria, aliás, no meio de uma peregrinação, no fim de uma peregrinação, no meio de uma viagem. A gente conseguiu finalmente se encontrar depois de tentar com as agendas loucas das metrópoles desvairadas. Eis que estamos aqui, então. Ana, muito prazer, muito obrigada, bem-vinda aqui na nossa roda de conversa para falar sobre o outro. Bom, que prazer poder não ter desistido, né? Eu acho que o que Isso. fica de maior valor para nossa história até aqui é a gente não ter desistido do A encontro, gente embora acreditou tivesse muito difícil, agendas e tudo, e a mas gente vai aconteceu. fazer, a gente vai, justamente por isso, a gente vai fazer uma live diferente das outras desse tema outro, alteridade, que não é só o outro como diferença radical, que a gente tinha um projeto, tem também, que era o outro, a morte, ou o não outro, ou o derretimento, desaparecimento, mas é o contrário. A gente vai falar de um outro como aquilo que a gente pode encontrar ou através de quem a gente pode se encontrar com a gente mesmo, né? Alguma coisa nessa direção. Então, eu sempre abro assim. Quem é você, Ana? Apresente-se aqui para quem te conhece ou para quem ainda não te conhece. E depois você conta um pouco o que você está fazendo aí. A Ana está agora em Paris e a gente está numa diferença de tempo e espaço, né? Mas com algum encontro. É isso, ondas. Ah, bom, essa é uma pergunta difícil de responder depois de uma peregrinação aí de 20 e tantos dias. E eu continuo sendo Ana Cláudia, Hum, continuo sendo médica, escritora. Eu sou mãe da Maria Paula e do Henrique. Fui mãe também de um outro ser que não permaneceu entre nós, que eu sempre acredito que é uma menina, que seria a caçula. Eu sou casada com Álcio, eu tenho meus bichos, aqueles que estão comigo e aqueles que já estão em outra dimensão. Amo muito a natureza, amo muito a arte e tenho sido muito feliz nesse tempo de vida, que bateu 55 agora recentemente, antes da viagem, e que tem me proporcionado muitos encontros e reencontros. Então, é isso. e você estava numa peregrinação. Conta um pouquinho pra gente, porque peregrinar é um pouco uma busca, né? É assim, a descoberta de algo que a gente não sabia. Então é tão analítico. De alguma maneira o inconsciente está aí, né? O que vai advir desse caminho? Então, 4.000 quilômetros, você me falou. Foi quase Conta o que 4.000 puder quilômetros. contar, né? Você sabe que eu Tá. pergunto muito. Então, você diz, olha, até aqui eu vou. Então, Bom, a decisão desse tempo de peregrina é algo que já vem me acompanhando desde quando eu fiz aquele TEDx, né, um famoso TEDx aí que chama com o título A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. e é o E título do livro também, da Ana é Cláudia. é Se isso. vocês não conhecem, fica a dica aqui. A gente vai colocar nos links também. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver foi um momento muito de congruências de tempo e espaço simultâneos, porque em 18 minutos, na verdade, precisamente 17 minutos e 10 segundos,
que eu lembro daquele reloginho que fica na frente da gente quando você está naquela bola vermelha ali. E 17 minutos e 10 segundos eu trouxe o grande encontro entre tudo que eu tinha vivido na minha carreira como médica, cuidando de pessoas que morrem. E chegar nesse espaço de reconhecer a morte como sendo um dia que vale a pena viver, fez com que esses minutos que ficaram eternizados ali no YouTube passassem pelos olhos de milhares de pessoas no país. E agora já em milhões, né? Tá acho que 3,5 milhões de visualizações, mas milhares de pessoas assistiram e muitas pessoas que queriam ser médicas, então estudantes de medicina. E aí eu comecei a peregrinar no país, nas faculdades de medicina, para falar sobre esse tema, sobre a importância do cuidado. Eu costumo dizer, né, que medicina é fácil, difícil é psicologia, e fui parafraseada recentemente por uma paciente amiga que disse: "Tratar é fácil, difícil é cuidar". E esse cuidado, essa cultura do cuidado, tem sido meu cajado. Eu tenho levado isso como a consequência de todos os meus atos, das minhas falas, da minha voz, do meu pensamento, do meu sentimento. Essa peregrinação pelo país, ela acabou se expandindo para fora do país também. E aí, através do livro, eu comecei a peregrinar em outras línguas agora, porque aí o livro passou por muitos países já. Tá, eu recebi recentemente a capa do livro da Coreia, a Olha, capa do livro na Rússia, recebi o livro físico do Japão. Então, você ter um livro que você escreveu e você não sabe o que está escrito, é um mistério. e que você não sabe nem como abrir, né? Porque é Saber como abrir, até agora eu já sei, né? De trás para frente, tem que ler, né? Da direita para a esquerda. Mas eu não sei o que está escrito. Eu sei que eu escrevi. Uhum. E eu penso que a peregrinação é isso. Você sabe que é você que caminha, mas você não sabe quais são as letras que você vai encontrar nesse caminho, né? Dessa pisada que você vai ter que ter para poder chegar. E para chegar, você precisa passar pelo processo. Então, a, a peregrinação é essencialmente, pelo que eu vivi nesses dias, não é uma busca, é um constante encontro com você mesmo. Hum. Todos os dias, depois do cansaço, da fome, você dividir o tempo com muitas pessoas, você ir para lugares muito longe, assim, você entrar no carro e pegar 3, 4 horas de viagem com 8, 7, 8 pessoas dentro do carro. E você precisa, entrar num espaço de um altíssimo grau de confiança. Confiança nas pessoas que você vai dividir o quarto, confiança na comida que foi fechado o menu e você não sabe o que vai vir, a confiança do motorista que vai dirigir esse carro pela estrada, a confiança nos outros motoristas que vão estar na estrada, que você precisa confiar que eles não vão fazer nenhuma bobagem e que vai acontecer um acidente. A confiança de saber o que fazer quando acontece algo muito grave, que aconteceu nessa peregrinação com uma das pessoas que estavam, que estava com a gente. E eu tive que tomar providências para cuidar dela. A confiança de você acreditar que dá para caminhar mesmo com medo. Eu tive muito medo. Há 5 anos atrás eu tive uma queda, eu fraturei o pé, o tornozelo muito grave. Eu tenho um problema sério de medo de escada de pedra de trilha. E, e eu tive que ir com medo mesmo. Eu levei o medo junto comigo e me fez companhia para eu prestar atenção É no um caminho. outro, né? O É. medo é um pequeno, se for pequeno, tá bom, que a gente deixa ali, É, né? E fala, ó, tá, você faz parte, eu vivi, né? O vivido traumático, mas posso ir, por que não, né? por que não? O medo me abraçou muitas vezes aqui, mas ele não me paralisou. E ele me trouxe um grande recado, que ele queria me proteger.
E aí eu disse para o medo: "Tá bem, eu dou conta, né, você já sabe que eu dei conta de cair, me recuperar, você já sabe que eu dei conta de cair muitas vezes". Tem um ditado oriental que fala assim: "Se você cair 7 vezes, levante 8". E aí eu ia com essa confiança. E essa peregrinação, ela começou então na Espanha e passou por muitas cidades dentro da França e a gente chegou aqui. E E chegando não aqui foi o caminho de Santiago de Compostela exatamente, né. não, não foi o As caminho. pessoas Muita gente está pensando que foi. Eu fiz a primeira postagem sobre, a peregrinação, acho que anteontem, ontem que eu escrevi no que, né, para na rede social. Eu fiquei longe de rede social, eu consegui arquivar todos os grupos de trabalho, ficaram arquivados e eu deixei anjos da guarda maravilhosos para tomarem conta e eu confiei neles. de E novo aí, essa, né, mas confiança. e Eh, poder para a gente a gen poder seguir, né. a gente precisa dessa confiança, Maria, e mais do que a confiança, a gente precisa reconhecer que não dá para a gente dar nenhum passo nesta vida sem que alguém nos apoie. Não dá. Não existe a gente sem o outro. Não, Não tem não, como isso acontecer. não, a Essa gente morre, simples assim, no começo, no meio ou no fim da vida, não não dá. existe. Isso é muito, a gente precisava, desconstruir essa imagem de alteridade ou de outro como algo que pode inspirar medo ou desconfiança. Na verdade, se a gente conseguisse desenvolver essa palavra que você trouxe, né? A primeira que você trouxe foi encontro e a segunda confiança. Aí a gente já tem dois pilares básicos da nossa conversa aqui, né? Quantas coisas o tempo todo, até para estar aqui, você está confiando que o engenheiro desse prédio sabe o que ele fez, que não vai desmoronar, e que esse motorista sabe conduzir os outros também, e que eu sei, né? Assim, quantas vezes a gente está confiando em milhões de pessoas sem se dar conta? E a gente fala, nossa, peraí, deixa eu só ir para minha cápsula. No fundo, não existe cápsula fechada, né? A cápsula que está fechada é aquela que a gente escolhe se aprisionar, É uma porque prisão. mesmo é uma prisão. Eh, Essa prisão, ela pode também, eh, ser um espaço de consciência sobre aquilo que te limita, sobre aquilo que dificulta, sobre aquilo que nega que você seja capaz ou que nega que você seja, eh, corajosa, que nega que você seja capaz de amar. Tem sempre um espaço que a gente se relaciona que nega aquilo que a gente quer, deseja, pode, deve fazer. E que isso também é bom, porque é a partir destes obstáculos que você consegue ampliar teu olhar para saber que obstáculo às vezes faz parte da paisagem. Às vezes aquela pedra imensa não dá para ser retirada do caminho. Você precisa escalar, você precisa contornar, você precisa descansar para poder ter fôlego de subir e atravessar essa pedra por cima, mas de você olhar que para o chão que você está pisando e saber que tem caminho, e que aquilo que está à tua frente como um obstáculo pode ser uma excelente oportunidade de você, descobrir o quão maior do que o obstáculo você é. Então, o outro que te amedronta também é o outro que te mostra, o teu poder. E aí, você não vai gerar É, medo, você vai gerar respeito. E a pessoa que quer gerar medo, na verdade, ela está com muito mais medo que você. ela precisa, para ela querer estar numa fortaleza e estar armada, é que ela se sente mais vulnerável, paradoxalmente, não é? É, A gente precisaria fazer um acordo mútuo, todos, né? Instaurar um pacto social muito ousado, que é, olha, realmente o meu primeiro movimento em direção a você
não vai ser de ataque nem de defesa. Vai ser de pergunta, vai ser de curiosidade, vai ser eventualmente de um afeto interessante, né? Das paixões Tem alegres do que tristes, como diriam nossos e filósofos, né? essa coisa de você entrar no espaço do desconhecido, né, eu entrei em espaços desconhecidos, nessa viagem, com a barreira da língua. Então, tem lugares que as pessoas, falam e você entende perfeitamente, tem outras que elas falam e você faz aquela cara, assim, que a legenda é: "Tomara que não seja uma pergunta", Uhum, porque você não sabe o que dizer, né. Mas tem uma linguagem universal, que é o sorriso. Então, com o sorriso, eu assim, todo mundo que ficou inquieto comigo, porque eu estava atrapalhada, porque eu não estava entendendo, eu sorria. E aí a pessoa, de repente, ela se torna um ser extremamente gentil, porque você sorriu para ela. E uhum, isso é tão mágico, porque na hora que você dá o sorriso, é uma linguagem universal, eu não estou representando perigo. Você está uhum, num dia difícil, Eh, você está num dia que não tá as coisas não estão dando certo, mas eu não faço parte da lista de problemas que você está colecionando no dia. E essa era uma mensagem pro cara do hotel, do restaurante, quando ele via, sei lá, 20 pessoas entrando, você pode imaginar o desespero numa cidade que tem 1000 pessoas, entrar 20 pessoas no restaurante, assim, e aí a gente entrava sorrindo, e aí quando entrava sorrindo, nossa, quantas portas não se abriram pra gente, por uhum, causa do sorriso. Então, partindo do princípio que o outro, se ele tá te tratando mal, é porque ele olha pra você e acha que você representa perigo. uhum, E aí quando você mostra: "Ó, eu não tô armado, eu tô eu tô vindo aqui te incomodar, mas o incômodo que eu te causo, talvez não te faça mal, talvez possa te fazer bem, de me trazer um copo de água a mais ou um café duplo", porque eu sempre pedia duplo, porque eu fazia assim, né, uma xícara grande, né, cheia de café. E aí todos eles dão risada, porque eles entendem a mímica, eles entendem a nossa forma terráquea de se comunicar, uhum, né, somos humanos, a gente não tem essa coisa de, outro país ou outra língua, são outras pessoas, são seres humanos que têm medos, que têm vontades, que têm alegrias, que têm amores, que têm prazeres e desprazeres. Então, a linguagem universal abriu muitas portas aqui. A linguagem universal foi, o básico, né, de falar bonjour para todo mundo, buenas tardes, gracias, uhum. s'il vous plaît, pardon. Merci. E o merci com um sorriso, nossa, ganha balinha, chocolate, faz com que a pessoa que recebe isso, ela se sinta, generosa. É lindo isso. Quando você sorri para uma pessoa, de repente ela descobre que ela é generosa. Ela pode te dar atenção, ela pode dar o tempo dela. E isso é muito precioso, as pessoas darem o tempo delas. É muito mais valioso do que qualquer outra coisa, você receber o tempo de alguém. E você saber receber o tempo também é algo muito importante, porque se você me dá seu tempo e eu sei receber, você se sente valorizado. Uhum. Se eu te faço descaso com o seu tempo, você se sente, muito pequena, muito pequenina, né, um pequenino que não é um pequenino de estar delicadamente precisando de proteção, é um pequenino de ser dispensável, de ser irrelevante. Então, isso tudo foi um dia a dia na história. E esse dia a dia, cada vez que chegava a noite para ir dormir, pensava assim: "Nossa, quanta coisa incrível, quantas pessoas incríveis, como a vida é bonita, como ela é extraordinariamente bonita, mesmo nos dias difíceis". E mesmo nos dias que são simplesmente os dias, né? O simples vivido. Você sabe que, eu não sei, eu digo que depois de toda essa história com o contado e a perda, e, né, nossa, eu estava derrubada, acho que você imagina, estava
no chão totalmente, e aí eu todo esse processo, enfim, que a gente já pode falar daqui a pouco, mas depois eu sinto que vem um renascimento. É uma e é alguma coisa que eu falo, nossa, estou ressuscitando. Eu falo um pouco de brincadeira, como se eu tivesse estado morta. E acho que uma parte de mim ficará, né? Mas aí, olha que curioso, é como se esse renascer, você de vez em quando você olha e você fala, nossa, que coisa sensacional que é esse mecanismo da água, né? Eu adoro água e preciso e fui para a praia e agora depois de dias imensos de calor, né? Chove e depois seca e depois chove e depois o mar e a onda e a areia que vai quebrando pedra. Você falou da grande pedra, né? A gente vai esmigalhando a pedra. E é isso que é a montanha, né? Uma pedra que vai ventando, que vai tendo atrito, que vai virando areia, que vai virando. Aí você olha para esse ciclo e você fala, nossa, é da ordem do milagre, né? E eu faço parte disso e faço parte do ciclo com o privilégio da consciência, porque me foi dado como humana esse dom de poder sentir e saber que eu sinto. E eu acho que se a gente pudesse se encontrar nesse lugar, né, com o outro, também humano, também ser de consciência, ou com alguns animais que têm mais carga de consciência, né, enfim, mamíferos, talvez, os golfinhos que têm nome próprio, os cachorros que a gente domesticou, será que a gente não, né, não conseguiria chegar numa conexão com o vivo, um pouco menos doentia, um pouco menos adoecedora, né, assim, patológica? Será que, né, assim, como duas mulheres e que trabalham em profissões em alguma medida ligadas a mais consciência e mais cuidado, será que a gente não poderia, né, propor um pouco, pilhar um pouco essa direção, né, é até propor outra forma de relação, ou prioritariamente outra episteme quase, né? Que é essa do Mesmo quando a encontro gente tá desarmado, sei o título, o encontro esse encontro desarmado é um encontro onde você leva a si mesmo. puro, Você não leva, simples, eh, defesas ou conquistas, você ou, leva a si não, mesma para o ou, encontro. ou excessos do que não é o self, do que não é o si mesmo, né? Não precisa uma grande parafernália, muitas, né, cores, joias, apetrechos, né? Você leva a si mesmo. Nessa experiência da peregrinação, eu tenho vivido junto com o Alcio, com meu marido, uma coisa muito especial e muito misteriosa, porque no momento em que eu decidi vir, eu perguntei a ele se ele queria vir comigo, e ele disse: "Amada, é um caminho que você precisa trilhar com os teus pés, você precisa da companhia de si mesmo, então vai, tá tudo bem, eu vou ficar bem". E aí, poucos dias depois, ele recebeu um convite para ele fazer uma jornada também. Então, foi aquela coisa da marmelada, né, como baita coincidência. "Mas vocês combinaram, tal?" Eu falei: "Não, a gente não, mas a vida tem, faz uma organização bem melhor do que a nossa. Então, assim, quem está cuidando da nossa agenda está impecável. Ajustou direitinho, foi simultâneo". E o Alce está em Albuquerque, tá em Santa Fé. Então o nosso fuso é de 8 horas, Hum, e e eu tô na frente. uhum, Então, quando eu acordo, que eu ligo para ele às 6 horas da manhã, 6h30 ele tá indo dormir às uhum, 22h30. uhum, E e aí na despedida, toda vez eu falo assim: "Amado, fica tranquilo,
eu tô amanhã e tá tudo bem. O dia amanheceu, o dia tá tá lindo. Existe, Então, confia, existe, confia. confia, né. Há Tem futuro, amanhã, eu tô tem aqui, né. amanhã, e eu estou aqui. Então, É lindo isso. a gente tá em lugares, né, dimensões físicas muito distantes. E tempo. A gente está em tempos distantes, mas a gente está de mãos dadas, a gente está de coração dado. Uhum, E e quando a gente sente que falta, nós sabemos que é o espaço da completude, porque quando você sente falta, você se dá conta de quem você realmente é. É na falta que você descobre quem você é, porque você se lembra que tem uma parte de você que está no outro. Tem uma parte de mim que está nas pessoas todas que andaram comigo, porque elas me ajudaram a me ver de uma forma que eu não me via. E eu sei que ajudei essas pessoas também a se verem de uma forma que elas não se viam, porque precisava do meu olhar ali, para ter aquela epifania de falar ou de representar ou de agir aquilo que elas não estavam vendo acontecer. É aquela hora que você vai ver uma obra de arte, assim, e você assim: "Olha, você viu isso aqui? Nossa, não vi". Muitas vezes tem coisas que a gente não vê se não tem alguém que fala: "Oh, você viu aquilo?". E aí quando a pessoa te convida para ver aquilo, ela lembrou de você, porque quando ela viu aquilo, ela lembrou de você, e aí ela te chama. E se ela te chama, é porque você estava ali na cabeça dela, você estava no olhar dela. E aí é muito lindo isso. Quando você sente falta, você descobre que você é também aquela parte que está no outro. uhum, E aí você precisa que o outro cuide bem de você lá, uhum. né. Quando, a gente se encontra, minha filha, né, que tá fazendo residência de neurologia, essa madrugada foi o primeiro plantão. Tive uma coisa muito, muito, muito linda também nessa viagem, porque ela teve um dia péssimo da residência, né, toda vez quando você vai começar a residência, tem aquele dia que você descobre por que exatamente você decidiu fazer aquilo, né, que você faz aquela pergunta: "Por que que eu tô aqui? Onde eu vim parar, né? Onde eu vim parar?". Ela teve um dia super difícil e ela me ligou para discutir alguns casos. E e aí a gente discutiu, agora tem uma colega, né, e aí discutimos o caso e tal. E na peregrinação teve um contexto de um adoecimento de um problema neurológico. E aí eu sabia o que fazer, mas eu falei, liguei para ela e falei assim: "Olha, me orienta na dose dessa medicação aqui, eu tenho a medicação aqui, mas para tratar esse tipo de problema aqui eu nunca tratei, então me ajuda, né, qual é a dose?". Então eu discuti o caso com ela também. E aí nessa madrugada ela fez o primeiro plantão noturno dela. E eu falei: "Mas você vai estar com assistente?". Aí ela falou assim: "Não, mãe, eu fico sozinha". Eu falei: "Cara, então ó, se tiver qualquer problema você me liga". 1h30 da manhã ela ligou. E aí você poder estar junto de alguém que está sozinho, e essa pessoa poder salvar alguém, não se sentindo só porque tem para quem ligar, Uhum, como isso é mágico, Maria. Você poder ajudar alguém com alguém te ajudando. uhum, uhum, E aquela pessoa que recebeu ajuda não está sabendo que você foi ajudado. uhum. Todas as pessoas não têm consciência disso. Mas é a grande tessitura, né, a grande trama é essa. E, é super bonito e bem a ver com o recorte que a gente escolheu aqui do encontro e que me leva a lembrar do Frei Beto e a colocar aqui, porque ele não está sabendo, mas agora estará, eu acho que é muito merecido, que foi também uma rede da sua amiga, não é? Que Sim. viu a partir de uma interrogação tua, de uma questão, falou: olha, Maria Homem fez essa pergunta para o Frei Beto, que respondeu assim, né? E aí a gente lembrou disso aqui agora, que aliás o Frei Beto também foi meu convidado neste mesmo espaço, discutindo
sobre o outro numa outra perspectiva, todo mundo convidado, vou pedir para pôr o link aqui também. E de alguma maneira eu fico feliz de estar conectando vocês dois também, duas consciências, né? Com alguma sintonia conectadas nessa camada onde a gente está falando, né? E linguagem, né? Palavra, para alguém que quer escrever e que, né, nem sua gente também está na mesma camada, que é essa do simbólico das palavras. A gente que, sobretudo eu, que trabalhamos com isso, né? Que a ponte com o outro é sobretudo através de linguagem, né? De poder. Esse vai ser um grande encontro. Tomara que a gente viabilize esse encontro com o Frei Beto, porque a primeira vez que eu ouvi falar dele foi um grupo de teatro no Cariri. Eu fui dar uma aula na faculdade, tinha esse grupo lá, e nós nos encontramos no hotel e falamos, e eles estavam fazendo um trabalho muito, muito potente com as palavras do Frei Beto. E aí eu entrei em contato com a obra dele, e a construção do que ele escreve é algo que também me coloca frente a frente com muitos pensamentos que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Ele floresce, assim, aquela coisa assim de ser, né, que você abre a janela assim e tá de cara com uma floresta, assim. É essa a sensação que eu tive quando eu abri o livro dele. Eu falei assim, nossa, tem uma floresta de possibilidades aqui dos encontros dessas palavras. E aí, a conversa de hoje, né, que foi muito especial, foi sobre essa quem eu me torno a partir desta peregrinação e o que que eu faço com tudo que eu tenho dentro de mim para poder escrever. E aí, na conversa do almoço de hoje, veio a entrevista, né, que você fez com ele. Você perguntou, né, como é que raio você fez para escrever 70 livros, né? E aí que ele traz de um momento na vida dele em que a escrita disse: "Olha, eu preciso estar na agenda, não pode ser algo que vai acontecer quando possível", né? Porque agora para ser possível tem que ter esse espaço de tempo. E aí nesse momento eu falei: "Nossa, Maria Homem ficou no vácuo antes da viagem e eu preciso responder", e eu te respondi na hora e a gente viu que era o dia, podia ser hoje e a gente não É, perdeu essa chance, agora né. já, né, depois de uma peregrinação, que talvez tenha sido, né, a coisa mais, né, ajustada, né, a vida se ajusta. Então, É, olha, a gente, claro, teria mais assunto, a gente até passou um pouquinho, mas obrigada de estar aqui, foi ótimo, vamos continuar outros projetos, outras conversações, escrevinhações e boa boa. sorte no caminho aí, né? Muito obrigada por esse seu tempo também. Nosso beijo. Beijo.